Mas a verdade é que o porão começou a parecer mais frio, mais estreito, mais atento ao que ela fazia. Tati hesitou por alguns segundos antes de tocar a chave lateral da vitrola. Um gesto simples, mas que pareceu pesar. Girou. O motor deu um gemido baixo. A agulha vibrou e sozinha pousou sobre o disco. A música começou com um chiado suave, como qualquer disco antigo faria. Mas o que veio depois, não. Tati nunca gostou de casas silenciosas demais. O silêncio para ela sempre pareceu ter peso. Não aquele silêncio tranquilo de madrugada, mas o silêncio abafado e estático de lugares que guardam coisas que pertencem ao passado. Agora, parada diante da porta do porão da casa da avó, sentia exatamente esse tipo de silêncio. Um silêncio que parecia observar. Aos 34 anos, Tati carregava no corpo e no rosto os traços de quem já viveu mais correndo do que descansando. Os cabelos castanhos, ondulados, estavam amarrados num coque frouxo. Algumas mechas soltas coladas na pele pela umidade da casa. Os olhos, de um castanho profundo, tinham traços de cansaço pelas noites mal dormidas desde o falecimento da avó. E também por algo menos visível, a sensação incômoda de que voltar ali, tantos anos depois, despertaria memórias que ela não sabia se queria revisitar. Tati tinha mãos firmes, acostumadas ao trabalho administrativo no escritório onde atuava há quase uma década. Tinha um jeito prático, resoluto, de quem aprendeu a fazer tudo sozinha. E fazia mesmo, inclusive agora, decidida a passar suas férias organizando os pertences da família para finalmente colocar a casa à venda. A casa estava vazia, e ela também, pela primeira vez em muito tempo. A avó havia partido 2 meses antes, e tudo ali ainda parecia suspenso no tempo, como se o ar tivesse a textura da ausência. Tati não visitava aquela casa desde que se mudara anos atrás. Agora, de volta, com a chave fria na mão, sentia como se atravessasse não apenas uma porta, mas um limite que separava o presente do passado. Respirou fundo, empurrou a porta do porão, e o cheiro a atingiu imediatamente. Madeira antiga, umidade leve, poeira que nunca se dissolve por completo. Ligou a luz. Uma lâmpada solitária pendurada por um fio, que piscou antes de iluminar. A luz amarelada revelou caixas empilhadas, móveis cobertos por lençóis, molduras esquecidas, e ao fundo, algo que não fazia parte das memórias dela daquela casa. Uma vitrola antiga, de madeira escura e ornamentos dourados gastos pelo tempo. Tati franziu a testa. Ela tinha certeza absoluta de que aquilo nunca estivera ali. Talvez a avó tivesse comprado em algum leilão, algum antiquário, ou alguém da família trouxera sem avisar. Ela se aproximou da vitrola devagar, sentindo a madeira do piso ranger sob seus pés.
A tampa estava coberta por uma fina camada de pó, como se ninguém a tocasse há décadas. Ainda assim, a vitrola parecia inteira, não quebrada. À espera, Tati passou o dedo pela superfície e ergueu a tampa. O susto foi imediato. Sobre o prato da vitrola, já encaixado, havia um disco preto, negro como o breu, sem rótulo, sem título, sem nada escrito. Ela riu nervosa, ajeitando o coque. Claro, como tudo nessa casa tinha que ser dramático. Fez isso para quebrar o clima. Mas a verdade é que o porão começou a parecer mais frio, mais estreito, mais atento ao que ela fazia. Tati hesitou por alguns segundos antes de tocar a chave lateral da vitrola. Um gesto simples, mas que pareceu pesar. Girou. O motor deu um gemido baixo. A agulha vibrou e sozinha pousou sobre o disco. A música começou com um chiado suave, como qualquer disco antigo faria. Mas o que veio depois, não. Uma melodia delicada se formou, com piano e violinos em tom melancólico, quase triste. Era linda, profunda, mas estranha de um jeito difícil de explicar, como se carregasse um sentimento que ela nunca viveu, mas conhecia. Tati fechou os olhos por um momento, só um momento. E então a voz começou. Uma voz feminina, lenta, arrastada, cantando em um tom que parecia vir de dentro da madeira antiga. A letra descrevia uma mulher, sozinha, numa casa antiga, voltando ali após anos, para esvaziá-la, depois da morte de alguém querido. Tati abriu os olhos de imediato, o coração acelerando. A música continuou, e a letra ficou ainda mais específica. Ela desce as escadas de madeira. A luz pisca. O porão espera por ela. Tati recuou um passo, sentindo o corpo inteiro esquentar numa onda de adrenalina. Era coincidência? Tinha que ser. Mas a voz parecia cantar a história dela. Ali, agora. Tentou pausar a vitrola. Nada. O botão não respondia. Ela encontra o objeto esquecido, aquele que não devia tocar. O ar ficou denso, mais frio, quase pesado de respirar. Tati tentou fechar a tampa, mas ela não se movia. Tentou retirar o disco e recuou ao sentir a superfície quente demais, como se o vinil estivesse queimando por dentro. A voz continuou, agora mais próxima, mais clara, quase ao ouvido. Ela pensa em fugir, mas o futuro já foi cantado. A vitrola vibrou, a música distorceu, e a voz antes feminina tornou-se grave, arranhada, como algo cantando através de uma boca que não foi feita para cantar. Tati recuou para as escadas. A luz do topo piscou, depois apagou. Um som seco ecoou no porão, como madeira cedendo, ou passos no escuro. O disco começou outra música, uma nova, mais rápida, mais urgente. Ela tenta subir, mas não está sozinha. Tati correu, o coração disparado, os degraus parecendo mais longos do que deveriam. Quando alcançou o topo e bateu a porta, o som parou. Silêncio. Por um segundo, ela achou que tinha escapado. Até a vitrola tocar novamente. Baixa, abafada pelo chão, mas clara o suficiente para ferir o silêncio da casa inteira. A letra repetia duas frases. Ela achou que escapou, mas ele já está na casa. Tati congelou. No corredor atrás dela, o ar mudou, como se alguém ou alguma coisa tivesse acabado de entrar no ambiente. Um passo lento,
depois outro, arrastado, úmido, pesado, e ao fundo, vindo das tábuas do assoalho, o cheiro de madeira antiga começava a se misturar com o odor doce e úmido de algo que não deveria estar ali. Tati não estava mais sozinha.